nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher. Toda mulher. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo no programa Toda Mulher. Hoje vamos conversar sobre a objetificação do corpo negro, seu lugar na sociedade, racismo estrutural e institucional. Claro que com assuntos tão amplos e polêmicos, mas necessários, vamos refletir e trocar sobre a terminologia colorismo e o lugar de fala de todos nós em nossa sociedade. Antes de apresentar os convidados, gostaria de acrescentar que o programa, por se chamar Toda Mulher, não exclui a participação dos homens em nosso programa. Muito pelo contrário. O nosso objetivo aqui é passar conteúdo de forma democrática e igualitária. E por isso que eu sempre digo que a sua participação é fundamental. E para me fazer companhia durante esse bate-papo, que sempre passa muito rápido, eu converso com Carlos Janan, carioca da Gema, nascido no Morro do Cajueiro, em Madureira, produtor cultural e habitué do samba. Tem uma vida inteira dedicada à cultura. Essa questão sempre esteve presente em sua vida. Faz parte da fundação da Banda de Ipanema e sua casa era um reduto da música brasileira. É fundador da produtora Carioca da Gema e, atualmente, coordenador de fomento na Secretaria Municipal de Cultura. Regina Lúcia dos Santos, geógrafa, especialista em educação para as relações étnico-raciais, educadora popular, coordenadora estadual do MNU, Movimento Negro Unificado de São Paulo, colaboradora da Amparar, Associação de Amigos e Familiares de Presos e da Cooperativa de Catadores da Granja Julieta, além de integrar a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Roger Cipó, fotógrafo, com pesquisa dedicada à construção de imagem e imaginários a partir de tradições afro-brasileiras. É influenciador, produzindo conteúdo crítico sobre masculinidades, dinâmica de gênero a partir de questões raciais. É colunista da mídia Ninja, da revista Elástica e escritor. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. E para falar sobre esse assunto tão polêmico, tão atual, para alguns é até estranho pensar que nesse momento, em 2020, a gente ainda pense nessa questão racial, preconceito. E eu queria saber de vocês, quem quiser responder primeiramente, sintam-se à vontade. Por que ainda existe, na opinião de vocês, na trajetória e nessa busca de vocês, nessa questão social, racial, de preconceitos, por que ainda existe essa questão tão presente e tão velada muitas vezes? Então, primeiro agradecer o convite, estar participando desse bate-papo, né, vamos chamar assim, com esses ilustres convidados. Muito obrigado. Meu nome é Carlos Janan, sou produtor cultural, hoje estou coordenador de fomento aqui da Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos à sua pergunta. Por que existe esse racismo ainda nos tempos de hoje? Se a gente lembrar que são apenas 130 anos da abolição, vamos dizer, a abolição da escravatura no país, a gente pode contar aí o quê? 3 gerações? Então, esse caldo cultural, esse resquício dessa coisa dramática, opressora que foi a escravidão, isso faz um caldo de cultura ainda na nossa sociedade, que é o racismo estrutural. Para você mudar esse estado de coisa, você precisa uma série de ações, né? Porque o racismo ainda está muito dentro da cultura das pessoas, né? As pessoas já são criadas com valores racistas, as pessoas
O negro, principalmente, sofre muito com a sua invisibilidade. Aí tem uma série de questões que eu vou deixar para os nossos companheiros também falarem, mas é um problema muito sério, né? Porque a gente carrega ainda. É uma luta ainda muito dura, mas estamos avançando. Vocês acreditam que ainda exista essa questão de racismos velados, de frases, muitas vezes, que a gente pega no dia a dia, que a gente fala muitas vezes sem saber, sem entender ou não? Ou a gente sabe e simplesmente a gente reproduz? Eu acho que tem uma questão que é muito séria. O Janan falou de 132 anos só da abolição, mas tem um dado mais concreto ainda, que é muito mais recente. O Estado brasileiro se assumiu que existia racismo no Brasil há coisa de 25 anos, certo? Então, é muito mais recente e eu acho que a gente tem um histórico de não assumir que o Brasil é um país racista, e se a gente não assume que existe um problema, a gente não o resolve, não o encara de frente e não resolve. Então, essa coisa de racismo velado, ele é velado porque a sociedade brasileira não se assumiu racista. Não se assumiu racista e, evidentemente, todos os dias a gente ouve algumas questões, por exemplo, eu, que não tenho a pele tão escura, muitas vezes, quando as pessoas estão falando de negros, eles sempre falam, mas não é de você, não é sobre você. Eu, durante muito tempo, eu usei bottoms para afirmar minha condição de negra. Eu tinha um bottom que tinha escrito negra assim, eu tinha vários bottoms que eu andava no começo da minha militância para afirmar, para não ouvir mais essa coisa. Não é sobre você. Porque, concretamente, a gente sabe que é sobre a gente, né? A gente sabe que é sobre a gente quando a gente vai ao mercado e o segurança nos segue. A gente sabe que é sobre a gente quando a gente é barrado na porta do banco. A gente sabe que é sobre a gente a todo momento, né? Quando é discriminado no trabalho e outras tantas questões. Então, o racismo é velado no Brasil, mas as desigualdades raciais são muito fortes para que a gente não perceba a existência do racismo. A gente tem que... Agora, Roger, especificamente para você, pontuando essa minha pergunta, mas também pegando o gancho dos outros convidados, eu assisti uma entrevista sua que você falava muito da questão da masculinidade tóxica. Até que ponto isso existe, isso impacta, e como a gente pode perceber isso no dia a dia? Porque, como a Regina bem falou, muitas vezes as coisas são veladas. Como que a gente percebe isso no dia a dia? Bom, primeiro eu quero saudar vocês, em especial saudar a senhora Regina, que é uma importante, né, figura, mestra e atuante do movimento negro, né, que abre caminho, junto com Milton e tantos outros, para pessoas mais jovens como eu. Estava aqui quieto, esperando os mais velhos falar, por uma questão, obviamente, de educação e também acho que de compreensão, né, do quanto que essas pessoas como Ana Regina e seu Milton produziram e produzem ainda na luta de enfrentamento ao racismo. Eu tenho falado muito sobre as questões da masculinidade, assim, sobretudo para compreender que há dentro dessa discussão uma série de comportamentos, que é esses que nós estamos chamando, perdão, que é esses que nós estamos chamando, né, de tóxicos, por conta da série de violências que essa forma de ser masculino, essa forma de ser homem, e aí eu estou dizendo que é uma performance de ser homem
muito estabelecido pelo aquilo que os homens brancos, que são os detentores, os organizadores de uma sociedade patriarcal como essa, estabeleceram, né? Então, o que é a masculinidade, né, se eu posso definir? São todos os comportamentos, né, de violência ou de produção de violência ou de produção de domínio contra corpos não masculinos, produzido, né, inclusive, por homens brancos, numa sociedade. E eu dou cor às coisas, né? Eu digo que masculinidade tóxica é masculinidade branca, porque a gênese desse comportamento é aquilo que definiram parte da sociedade, que são os homens brancos, que são os mesmos homens que fazem a construção do que é o racismo e que mantém o racismo. Então, te respondendo de alguma forma, a masculinidade existe porque a masculinidade tóxica, desculpa, tá? A masculinidade tóxica existe porque ela é parte de uma estrutura de sociedade patriarcal, cisgênera, heteronormativa, para controle e domínio, né? É do mesmo lugar, né? É prima, é filha dessa cultura de escravização que esses mesmos homens construíram ao longo dessa sociedade. Eu queria contribuir com algo também para dizer que a ideia do racismo velado, o racismo velado, ele é parte da estrutura do racismo, porque é importante velar essas violências para que elas não sejam discutidas, para que a manutenção delas aconteça. Né? Então não se discute racismo, né, com veemência no Brasil, porque ninguém, né, quer compreender que há Talvez, desculpa te interromper, Roger, talvez essa questão que você está falando seja o racismo, muitas vezes, por ser velado, cria-se uma relação de poder e opressão, porque a partir do momento que você vela alguma coisa, as pessoas que têm mais vozes, o grupo que tem mais voz, muitas vezes, para aparecer, tem que reprimir algum. Isso é uma matemática óbvia. Talvez seja isso, essa questão de relação de poder e opressão? Eu diria mais, assim, porque para as pessoas pretas o racismo ele é muito explícito. Né? Ele grita na nossa cara todos os momentos. Todas as pessoas negras sabem o que o racismo é e precisam lidar, precisam inclusive criar estratégias para sobreviver contra as violências do racismo. Né? Quem vela o racismo são os seus produtores, né? São quem determina, né? Quem vela porque não quer se responsabilizar por um problema criado por eles mesmos. Isso faz parte do arcabouço de manutenção do racismo, né? Esse velar faz parte, para a gente nunca é velado. Não é velado na abordagem policial, não é velado no acesso à educação, à cultura, ao saneamento básico, não é velado. É velado por eles, que são os mantenedores do racismo. Então, velar faz parte do arcabouço de manutenção do racismo. Talvez seria um velar conveniente, Regina? É conveniente em alguns momentos velar, em outros momentos não. Talvez seria isso? É extremamente conveniente dizer que o racismo brasileiro é velado. Para o negro, ele não tem nenhum velamento. Para o negro, ele é extremamente violento. Ele é tão violento que nós temos os índices de genocídio que nós temos. Né? Se você me permite, quer dizer, eu enxergo como uma estratégia do opressor. Quer dizer, transformar essa questão velada, ela é uma estratégia do opressor, porque, na verdade, o oprimido, o racismo é latente, ele sente na sua vida, né? Desde que ele nasce, ele é oprimido. E o racismo é um componente extremamente agressor e destruidor das pessoas, né? da sua história. E tem um lado também que eu acho que é o seguinte: quando o sistema é velado, ele serve como forma de relativizar até aqueles que se dizem não racistas, mas quando você vê determinadas práticas,
e eles justificam que não são racistas. Vou dar um exemplo aqui. O racismo recreativo, né, é uma coisa que atinge demais as crianças negras e toda a nossa gente. E o sujeito diz que ele não é racista porque é uma coisa é uma brincadeira, é que no Brasil não tem racismo. Quer dizer, essa forma de estar sempre relativizando, eu enxergo como uma estratégia do opressor, do racista. Janã, desculpe interromper, já interrompendo, mas eu falei que aqui o tempo passa muito rápido. Eu vou precisar fazer um intervalinho no nosso programa, mas eu queria deixar uma reflexão, pontuando tudo que vocês estão falando, para a gente pensar. O Janã acabou de falar da questão do racismo velado, e então eu queria que vocês, no próximo bloco, respondessem, e vocês que estão em casa assistindo a gente, da questão, e qual o nosso papel? A gente, enquanto sociedade, em que patamar estamos? A gente tem essa questão de voz, a gente dá voz, a gente luta em prol da coletividade? Mas no próximo bloco, daqui a pouquinho. Não sai daí, o programa Toda Mulher volta já já. Toda mulher, toda mulher, toda mulher.